Posso sentir a tua unção tomar a minha vida. Vou me derramar, prostrar-me diante de ti. Então me entregar totalmente a ti. Vem, vem, tocar em mim. Vem, vem, quero te sentir. Vem, vem, soprar aqui. Posso sentir o teu tocar. Posso sentir a tua presença. Jesus, louvado Glória a seja o Deus. nome do Senhor Amém. Jesus, aleluia. Já- Este é o programa Vida Plena com Deus. Nós estamos aí no seu lar, nessa tarde abençoada. Programa Vida Plena com Deus, um programa que está sendo produzido e foi produzido no coração de Deus há muito tempo para nós estarmos aqui hoje, entrando no seu lar, entrando no seu trabalho, aonde você estiver nos assistindo, em nome de Jesus. Amém. Muito boa tarde. Boa tarde, apóstolo. Boa tarde, Bispa Vera Lopes, boa tarde a todos os telespectadores, todos que estão nos acompanhando nessa programação, em nome de Jesus. Estaremos juntos hoje, a partir do meio-dia até as 3 horas da tarde, onde nós vamos estar compartilhando com você, através da Palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, aquilo que temos provado, aquilo que temos experimentado através do Reino de Deus. O Amém. Reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus é onde Deus habita, Deus se manifesta, Deus opera, Deus cura, onde Deus se revela, onde Deus atua através da sua palavra e através do seu Espírito. Jesus, quando começou o seu ministério terreno, a primeira declaração que o Senhor Jesus fez numa sinagoga foi falar sobre o Espírito do Senhor está sobre Amém, mim, Jesus. pelo que o Senhor me ungiu. Quando Jesus fez esta declaração, que ele estava ungido, ele era ungido, e que o Espírito de Deus havia ungido a Jesus, Jesus foi ungido para proclamar, para anunciar, para declarar, para profetizar, para afirmar acerca do reino de Deus. E o reino de Deus não é reino de homens. O reino de Deus é um reino, na verdade, onde Deus estabelece o governo de Deus, onde Deus, na verdade, estabelece os planos dele. Então nós temos um rei, e o nosso rei chama-se Jesus Cristo, e o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele reina no plano espiritual, ele reina no plano emocional, ele reina no plano físico, ele reina no celeste, na terra e até debaixo da terra. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, ele ascendeu-se ao céu, à direita de Deus Pai. A Bíblia diz que todo o governo foi dado, toda a autoridade foi dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, para estabelecimento do reino do Senhor Jesus, nós vamos, nesta tarde, estarmos juntos, ministrando, profetizando, declarando a palavra de Deus através do Espírito Santo, para a glória do Senhor Jesus. E nós temos ouvido muitos testemunhos
A Bispa Vera tem compartilhado comigo, ela tem lido o WhatsApp, testemunhos de irmãos que estão compartilhando, estão falando conosco sobre aquilo que Deus está fazendo na vida deles através desse programa, não é mesmo, Bispa? Você pode compartilhar? É verdade, apóstolo. Nossa, nós temos ficado muito felizes com o que Deus tem feito na vida dos irmãos. Glória a Deus, aleluia. Temos ficado muito felizes. Nós lemos aqui, eu leio todos os WhatsApps, pedidos de oração, compartilho com o apóstolo. Ela lê pra mim, e viu? leio para ele Pra porque mim. ele está dirigindo, né, muitas vezes. Então, para pegar esse tempo, porque nós temos que aproveitar todo o tempo que nós temos livre. Então, geralmente eu leio todos os pedidos de oração no carro, enquanto nós estamos almoçando, né? E eu leio para o apóstolo e comento com ele, falo para ele estar orando. Além de estar orando com os pedidos na mão quando ele ora, ele também ora com conhecimento de causa. Glória a Deus por isso, e eu também. Né? Porque é muito fácil a gente pegar todos os pedidos de oração, né, apóstolo? Espalharmos os pedidos e depois só colocarmos a mão, não. Nós não fazemos isso. Nós oramos com conhecimento de causa. Nós oramos por cada pedido de oração, cada pedido que for urgente, que a gente vê que é uma necessidade de uma oração específica, nós oramos especificamente. Você pode ficar tranquilo, posso ouvir um amém? Como hoje, né? Como hoje, por exemplo, nós oramos no carro por uma irmã, que eu não me recordo agora o nome dela, mas o filhinho dela morreu, faleceu, partiu para os braços do Senhor. Posso ouvir um amém? Ele não morreu, ele foi promovido para os braços do Senhor, amém? Mas é lógico, nós somos seres humanos, nós ficamos aqui, né? E a saudade fica, a falta, o vazio fica, e é muito recente, há um mês faz que ela teve essa perda do querido filho dela, que tinha 4 anos de idade, que era uma criança especial, e ela pediu ontem e hoje, foi porque ontem teve muitos pedidos de oração e hoje eu consegui acabar de ler todos os pedidos de ontem e respondi todos eles. E essa irmã pediu que nós estivéssemos orando por ela, né? Até porque além da perda do filho, ela também vai ter uma perda na parte econômica dela, porque ela recebia uma ajuda, agora vai deixar de receber, mas nós profetizamos e nós oramos crendo no milagre, querida irmã, crendo no milagre de que, assim como o governo acontece algumas coisas aí que a gente não vai nem tocar no assunto, que o Senhor possa tocar nesse assunto em especial na sua vida econômica e fazer um milagre. E você sabe do que eu estou falando, em nome de Jesus. Amém? Então receba a sua vitória, receba a sua provisão da parte do Senhor, seja fiel ao Senhor nas suas economias e finanças, posso ouvir amém? Dentro do reino de Deus, e nós estamos orando por você em nome de Jesus. Amém? E outros pedidos de oração também de pessoas, apóstolo, que ontem ouviram o apóstolo orar pela irmã que pediu, porque a mãe dela havia falecido e ela havia ficado sem recebimento também de uma parte econômica, e pediu pela venda da casa, e o apóstolo ministrou sobre a vida dela para que ela fizesse um voto ao Senhor, para que ela ficasse em dia e fiel ao Senhor, né, nos seus dízimos e ofertas. E muita gente ouviu, apóstolo, essa ministração e mandaram o WhatsApp dizendo que a sua parte econômica também está passando por um momento estreito, um momento difícil, e que eles estavam também fazendo um voto diante de Deus de estar sendo fiel nos seus dízimos e suas ofertas, porque dentro do reino de Deus, quando nós estamos em dia com nossos impostos do reino, vou colocar dessa forma, com nossos impostos dentro do reino de Deus, nós podemos reivindicar, amém? Reivindicar saúde, reivindicar bem-estar, reivindicar tudo que nós precisamos para o nosso bem-estar dentro da sociedade do reino de Deus. Então fique sempre em dia com os seus impostos no reino de Deus, que são os seus dízimos e suas ofertas, porque assim você pode reivindicar para o rei deste reino, que é o Senhor Jesus. E muita gente aqui, apóstolo, fazendo também esse voto de estar em dia com seus impostos no reino de Deus, para que possa também ter sucesso nas suas empresas. Muitos empresários aqui pedindo oração, porque eu sei que essa sociedade que nós vivemos está em crise, mas nós somos que pertencemos ao reino de Deus, nós estamos em Cristo. E muitos ouviram a ministração do apóstolo ontem e pediram oração também. Nós estamos orando pela sua vida. A única coisa que nós te pedimos é que você esteja em dia com os impostos do reino de Deus, que são os seus dízimos e suas ofertas. Amém? E
também, apóstolos, pessoas que foram curadas de depressão, muitos testemunhos de pessoas que foram curadas de depressão, pessoas que não assistiam essa programação, começaram a assistir e já estão sentindo uma transformação de dentro para fora. E o mais incrível que você testemunhou também, Bispa, Sim, é que essas pessoas, elas encontraram o programa sem que alguém falasse para elas. ficaram sapeando Elas ali, né? ficaram sapeando tal, e na hora que nós estávamos ministrando, elas ficaram observando e encontraram esta programação, né? Alguns deles não são cristãos evangélicos, né? São católicos, outros são espíritas, né? Verdade. Mas o que mais me impressiona é que Deus está usando esta programação para abençoar a sua vida, independente da sua religião, independente do seu credo, independente da sua posição social, independente da sua cultura, independente da sua vida, digamos assim, financeira, o que você esteja passando, no nome do Senhor Jesus, esta ministração é para a sua vida, é para capacitar você, é para restaurar você, é para transformar você, edificar você, levantar você, para que você possa desfrutar de todas as promessas de Deus através do reino de Deus. O reino de Deus, ele é um reino diferente do reino dos homens. O reino dos homens as pessoas fazem contratos, as pessoas fazem negócios e mesmo assim elas não cumprem com as suas obrigações, né? E tendo contrato, tendo todo tipo de segurança jurídica, elas não conseguem cumprir as suas obrigações. Algumas vezes por dificuldades, outras vezes mesmo por falta de fidelidade. Mas quando você se compromete com o reino de Deus, e você compromete-se com o Deus do reino, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma declaração sua, uma palavra sua diante de Deus, já é um comprometimento. Amém, Bispa? Amém, glória Uma a Deus. declaração sua diante de Deus já é um comprometimento, porque Deus leva em conta a sua declaração. Amém. Deus leva tanto em conta a sua declaração, que a Bíblia diz em Provérbios que está no poder da nossa declaração, a vida ou a morte. Deus leva tão em conta a sua declaração, que tudo que Deus realizou, tudo que Deus estabeleceu, foi através da sua palavra. Foi através da declaração de Deus. Deus teve uma ideia. E a ideia de Deus era criar um mundo. A ideia de Deus, Deus pensou acerca de criar o mundo, de criar o planeta Terra, de criar os animais e criar um homem. Deus teve a ideia, mas para que a criação fosse manifestada, seria necessário a declaração da palavra. Até Miles Monroe, esse ministro que trouxe tanto ensinamento acerca do reino de Deus, ele menciona numa das suas ministrações que Deus, ele teve uma ideia, mas a ideia de Deus só tornou-se conhecida quando ele transmitiu o que ele estava pensando, que é através da sua palavra. Então Deus teve um plano, Deus teve um projeto, Deus teve, na verdade, uma intenção de criar a terra e de estabelecer, povoar a terra com animais, povoar a terra com homem. E como que Deus fez isso? De que maneira? Através da palavra. E quando Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. Então o homem é a criação de Deus. Não há outro animal na face da terra que tenha o poder da palavra, bispo. É verdade. Não há nenhum ser na terra, na criação da terra, que tenha o poder da palavra. O homem tem o poder de declarar. Assim como Deus declara através da sua palavra aquilo que ele pensa, aquilo que ele planeja, naquilo que ele tem de ideia, assim o homem também, porque o homem é fruto da criação de Deus. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia,
todo aquele que crê em Jesus agora é transformado em filho de Deus. Torna-se filho de Deus. Por quê? Porque Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, é o palavra, é o verbo vivo de Deus, é a declaração de Deus para o homem. Quando Jesus começou a anunciar o reino de Deus, quando Jesus começou a anunciar o seu reino, e ele começou a proclamar, ele dependeu do Espírito Santo. Ele dependeu totalmente, exclusivamente do Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus foi o segundo Adão. E como Jesus teria que cumprir o propósito de Deus na terra, como homem, Jesus não pôde fazer uso da sua deidade pelo fato de ser Deus, mas ele dependeu do Espírito de Deus para poder proclamar. Por isso que os demônios eram expelidos, os enfermos eram curados, as vidas eram transformadas pelo poder da declaração da palavra sobre Jesus. E quando Jesus subiu ao céu, enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi derramado, agora este mesmo poder que estava sobre o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, este mesmo poder agora é derramado para a igreja através do Espírito Santo. Por isso que nós enfatizamos, bispa, para você ser cheio, para você ser cheio do Espírito Santo, você ter comunhão com o Espírito Santo, porque quando você tem comunhão com Deus, na pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, você entrou verdadeiramente em aliança com Deus. Amém. Você começa a desfrutar, na verdade, de uma intimidade com Deus. Você começa a descobrir, na verdade, as promessas de Deus através da sua palavra. Você começa a vivenciar, você começa a provar, você começa a experimentar, e a sua vida torna-se uma vida frutífera. Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não foi você que me escolheu, mas eu, o Senhor, te escolhi, para que você possa ir e dar fruto permanente, para que tudo aquilo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele conceda. Ou seja, quando você verdadeiramente tem um encontro com o Senhor Jesus, você entra na concessão de Deus. Amém, bispa? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E você está aí ouvindo o nosso apóstolo. Não sei se teve algum problema aí técnico na voz do apóstolo, mas já está sendo consertado. Mas ele já vai estar falando novamente com você. Mas eu quero, apóstolo, tem uma irmã aqui que ligou que falou aqui no WhatsApp, aqui, que nós pedindo oração, é a irmã. Não é a Ariane, é a Anália, se eu não me engano. A irmã Anália. Acabei de falar aqui com ela, apóstolo, porque apareceu, ela é cristã, e apareceu um problema nela. Essa internet aqui hoje também está ótima, está maravilhosa. Eu abençoo esse celular. O WhatsApp saiu do ar 3 vezes aqui, não queria entrar. Deve ser muita informação aqui. Mas apareceu um carcimona no intestino e um cisto muito grande no ovário esquerdo dela. Ela é crente no Senhor Jesus e tem fé que Jesus vai curar ela. Na segunda-feira que vem, ela vai estar marcando a cirurgia, mas ela tem certeza que na hora que abrirem, eu creio que nem vai abrir, minha irmã, eu creio que você vai fazer um novo exame e Jesus vai curar você e vai aparecer a cura neste novo exame. Já consertou o microfone do apóstolo aqui? Já está ok o microfone do apóstolo? Amém? Glória a Deus, aleluia. Acho que já, está dando eco aqui, parece? Aleluia. Glória a Deus. Tá ok? Aleluia, glória a Deus. Deixa eu falar para você. Você fala para ela agora no WhatsApp mesmo, tá? Amém. Fala para ela. Ela está nos assistindo nesse momento. Assistindo, amém, querida. Via WhatsApp, amém. Eu quero que você agora aperte a região do seu ventre e procure a dor agora em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero que você aperte o seu ventre agora e procure a sua dor em nome do Senhor Jesus, porque eu declaro, eu determino a sua cura em nome do Senhor Jesus. E eu ordeno agora que toda doença, todo espírito de enfermidade,
Em nome do Senhor Jesus, eu dou uma ordem agora, que saia, que desapareça agora pelo poder de Deus, em nome de Jesus, e haja libertação para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, apóstolo. A irmã Anália Souza, ela é de Pelotas, apóstolo. Amém. É de Pelotas, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, está nos assistindo, Para glória ela a Deus. apertar a região Aperta aí a região, uterina irmã dela. Anália, aperte a sua região uterina aí. Ela ainda não viu aqui o WhatsApp que eu mandei para ela, mas eu vou aqui mandar já, que o Amém. apóstolo já orou pela sua vida, em nome de Jesus. Ela mandou o WhatsApp hoje para mim às 8 horas da manhã. Eu respondi agora para ela, mas eu creio que ela depois pode estar assistindo também via internet, porque é uma bênção, viu? Apóstolo, a nossa programação aqui, você pode depois acompanhar, não ao vivo, mas gravado, pelo nosso site www.igrejacomunhãoplena.com.br. Você pode estar assistindo a ministração gravada do dia anterior, do dia anterior, porque o dia de hoje, que foi gravado no dia de hoje, vai estar passando, vai estar já editado, vai estar já sem clipes e tal, vai estar passando para você no nosso site www.igrejacomunhãoplena.com.br, e você pode estar acompanhando e recebendo a ministração também gravada nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Então fica ligadinho, e eu estou aqui respondendo os WhatsApps, estou aqui já vendo o que é mais urgente, e vou pedir para o apóstolo estar orando. Enquanto ele não está atendendo no ar, ele vai estar orando por você, assim pelo WhatsApp também. O que for mais urgente, é lógico, em nome de Jesus. Amém, apóstolo? Amém. Antes de eu falar sobre a oração, eu quero falar com você acerca dos benefícios do reino de Deus. Aleluia. Existe benefícios no reino de Deus. E você não pode, na verdade, permitir ser roubado. Você não pode, na verdade, permitir ser, na verdade, anulado. Porque você, se você não crê, se você não tem fé, me desculpa, querido, você está sendo roubado, roubada. E quem está roubando você é o império das trevas. Existe um conflito no mundo espiritual, você pode nem perceber, você pode até não notar, mas há um conflito no mundo espiritual, e esse conflito no mundo espiritual ele é invisível. Satanás não vai aparecer para você de chifrinho, de tridente. Satanás não vai aparecer para você sorrindo para você. Ele é um ser invisível. E ele está no império das trevas. E ele é um imperador. E o império das trevas, o objetivo dele é destruir a criação de Deus. O objetivo de Satanás e seus demônios é destruir o homem. E ele tem feito isso na vida de muitos homens e de muitas famílias. Porém, Jesus veio para destruir as obras do diabo. A Bíblia diz que quando Pedro entrou na casa de Cornélio, e ele foi compartilhar sobre o Evangelho do Senhor Jesus, Pedro fala no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, no qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como foi que Pedro descreveu a vida, o ministério de Jesus? Jesus andou fazendo bem. Jesus veio, e o propósito de Deus em enviar o seu Filho Jesus Cristo é para fazer o bem, para trazer o bem, para abençoar vidas. E quando a palavra diz bênção, é abençoar, é o bem, é você provar o melhor de Deus sobre a sua vida. E quando Pedro declarou, veio para fazer o bem e a curar a todos os oprimidos do diabo, ou seja, todos aqueles que estavam escravizados, todos aqueles que estavam debaixo da escravidão, do império de Satanás e seus demônios, eles foram libertos quando ouviram a mensagem do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus fez esta afirmação.
Jesus fez esta declaração. E o propósito de Deus sobre a sua vida é fazer você um homem livre, um homem liberto, uma mulher liberta em Cristo Jesus e cheia do Espírito Santo. Então, o reino de Deus, no reino de Deus, você tem direito legal. Você tem direito legal de ser um homem, uma mulher livre, de ser um homem, uma mulher liberto, de ser um homem, uma mulher alegre, de ser um homem, uma mulher saudável, de ser um homem, uma mulher próspero, de ser um homem, uma mulher entusiasmado, fervoroso. Um homem, uma mulher feliz, independente das circunstâncias. Eu conheci pessoas e já ministrei sobre pessoas que moravam em comunidade. Pessoas simples, pessoas humildes, porém enriquecidas pela graça do Senhor Jesus. Porque a prosperidade do homem não é a condição financeira dele. Eu já ministrei para pessoas milionárias, pessoas de poder aquisitivo, pessoas classe média alta, pessoas da alta society, em São Paulo, fora de São Paulo. E quando anunciei o evangelho do Senhor Jesus sobre a vida delas, eu anunciei a verdadeira riqueza, que é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus quer dar experiências para você. E este bloco deste programa chamado O Amigo Espírito Santo, o Espírito Santo vem como seu amigo, como seu consolador. Quem é que consola você? Quem é que ouve você? Quem é que orienta você? Quem é que instrui você? Quem é que fala a verdade para você? Só um verdadeiro amigo. E quando Jesus disse, eu enviarei o outro Consolador, porque Jesus é o primeiro Consolador, e o Espírito Santo é o segundo Consolador. E como Consolador, um dos quesitos da palavra Consolador significa amigo. Significa amigo. Então, em nome do Senhor Jesus, dá para ligar o ar-condicionado aí, por favor? Então, tá quente aqui, estou sentindo um calor aqui. É unção também, apóstolo, porque eu estou com blusa de frio aqui, não estou com frio. Mas eu estou com calor, estou sentindo um fogo. Aleluia, já me arrepiou é do aqui. Espírito Santo. A sentir um arrepio aqui, estou tá sentindo fresquinho. A presença do Espírito Santo. Amém? Amém? Glória a Deus, glória aleluia. A Deus. Então, a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, conduz você ao reino de Deus. Conduz você a experimentar o melhor de Deus sobre a sua vida. E é isto, meu irmão, e é isso, minha irmã, que Deus quer estabelecer sobre a sua vida. Amém? Mas antes de eu falar mais acerca do Espírito Santo, daqui a pouco eu vou estar orando por você. Não chama agora não, porque a sua mãe tá querendo assistir, então eu mandei Minha mãe? preparar lá para ela assistir o programa. Sim, amém. Amém? Então vamos falar mais um pouquinho Estamos aqui. aqui ao E vivo. daqui a pouquinho nós vamos mandar um abraço para sua Então mãe que fala está você. lá. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém, apóstolo? Pode falar. Pode continuar. E que você ia chamar o clipe agora, né? Eu ia chamar o clipe. Mas, Só amém. mais um minutinho só. Em nome Isso de é Jesus. a bispa. Posso, amém? Nós estamos aqui ao Amém. vivo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amor, você é uma figura. Posso, amém? Mas olha, eu quero louvar, eu quero glorificar Deus. Sim, eu quero... já vou falar para você acerca do reino. Calma, calma. Eu sei que você está anotando. Eu sei que você está anotando aí na sua casa. Eu vou falar. Mas antes, o que vai haver hoje para os irmãos que estão aqui em São Paulo, Grande São Paulo. Já até gravei o em endereço Santo já. André. Já gravou? Já gravei, então, por favor, de tanto fale. que eu falei ontem, eu já gravei o endereço já na rua Lituânia 414, rua Lituânia 414. Nós vamos estar lá em Santo André hoje, às 20 horas, na rua Lituânia 414. Então você que mora no ABCD, você não pode perder. Nós estamos lá hoje inaugurando, é um núcleo Vida Plena, é um buffet onde nós conseguimos lá alugar o espaço no dia de hoje. Todas as quartas-feiras nós estaremos lá como Igreja Comunhão Plena para abençoar a sua vida, você que é do ABCD, amém, apóstolo?
Você Amém. pode estar conosco hoje pessoalmente a partir das 20 horas, amém? Na Rua Lituânia, número 414, em Santo André, né, apóstolo? Santo André. Santo André. Então você Parque quer de das Nações. Parque das Nações, em Santo André, no Buffet Nações. Então você pode estar conosco lá, é na Vila Curuçá, apóstolo. Buffet Parque das Nações, é na Vila Curuçá. Vila Curuçá, ok. É que nós não conhece não conhece Santo André direito. Então é na Vila Curuçá. O buffet chama-se Parque das Nações, se eu não me engano, né? Pensaram que era bairro. Ontem eu acertei, então. Glória a Deus. Então você pode estar conosco lá. Bispa Waze. Bispa Vera Waze. Você pode estar conosco lá hoje a partir das 20 horas no Buffet Parque das Nações, na Rua Lituânia 414, na Vila Curuçá. Nós aguardamos você lá, você que é do ABCD, e pode estar conosco aí em nome de Jesus. Amém, Pode, apóstolo? Deve. Intimamos você, porque você vai receber pessoalmente a oração do nosso apóstolo hoje lá, e vai ser Venha uma nos bênção. conhecer, você que é do ABCD. Vamos estar juntos nesta noite em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar ministrando sobre a sua vida através da palavra de Deus, através do Espírito Santo. E eu tenho certeza que esta noite será uma noite de milagres. Amém. Uma noite onde Deus vai se manifestar de uma forma tremenda para a glória do Senhor Jesus. Nós, Amém, no Ministério Jesus. Apostólico da Igreja Comunhão Plena, às quartas-feiras nós temos vários núcleos espalhados pela cidade. Poderíamos até, Bispa Vera, colocarmos também o endereço de alguns núcleos que temos, né? A gente espalhado coloca depois no em nome do GC. Senhor Jesus. Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue vir até a nossa igreja, mas pode ir até um núcleo onde há um profeta, há um pastor, há um ministro ministrando, profetizando sobre as vidas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. E Glória eu quero a Deus. compartilhar com Aleluia, você Jesus. também, nesta tarde, eu quero mandar um abraço agora para o pastor Dedé, que está fazendo Aniversário dele hoje. hoje. Um abração para você, pastor Dedé, esse jovem cheio do Espírito Santo, que é uma bênção. Deus está levantando o pastor Dedé como um profeta no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus, amém? Glória E a quero Deus. mandar um abraço também para o apóstolo Eliseu, lá de Sorocaba, a bispa Patrícia, né? Esse casal de Isso. amigos, esse casal que tem sido uma bênção sobre as nossas vidas, né, bispa? É verdade. São pessoas especiais para nós, porque em momentos especiais da nossa vida, nós fomos acolhidos, ajudados, né, por eles. Foi muito, muito especial mesmo. Nós prezamos muito a amizade deste casal. Amém, apóstolo? Sim, foi um Prezamos momento muito. assim, digamos assim, de muita adversidade, de dificuldades que nós estávamos passando. Eu e a bispa, nós éramos itinerante, Amém. né? E nós não tínhamos reassumido ainda a sede da Igreja Comunhão Plena, e nesse período eles foram uma bênção sobre as nossas vidas, nos abençoaram e tem sido uma bênção até hoje. E no momento nos crucial, encorajaram. né? Eles nos ajudaram muito no momento crucial da nossa vida. E nós somos eternamente gratos a este casal. Eternamente gratos a este casal, em nome de Jesus. Israel, você está me atrapalhando fazendo assim para mim. Então deixa eu que eu mudo a câmera aqui em nome de Jesus. Só faz uma vez que eu vou fixar, amém? Então, muito obrigada, apóstolo Eliseu, bispa Patrícia, presbítero Luiz também, sua esposa, apóstolo, que sempre nos assiste lá em Sorocaba, amém? Ele nos assiste lá, sempre nos manda um abraço. Aliás, essa semana eu não recebi nenhum abraço aqui pelo WhatsApp do presbítero Luiz e da sua esposa, a irmã Neuza. Se eu não me engano, é a irmã Neuza o nome dela. Então, eu gostaria muito de receber aqui um recadinho de vocês aqui, presbítero Luiz, porque sempre, e também o apóstolo Eliseu, né? Manda um abração para nós aí, para sabermos que vocês estão nos ouvindo, amém? Agora, quem não deixa de mandar quase todos os dias, que nos acompanha mesmo, apóstolo, é o pastor Evandro e a pastora Raquel, nossos pastores de Sorocaba, queridos, amém? Muitos membros da igreja de Sorocaba aqui, apóstolo, mandando o WhatsApp para nós também, falando conosco aqui, pedindo oração. Deles, né? Estamos, sim, nós vamos Saudade. marcar para estarmos aí em Sorocaba, na nossa verdade. igreja querida, em nome de Jesus. Nós amamos vocês, amém? E nós
vamos estar aí em nome de Jesus, pode ter certeza, mas todos os pedidos de oração, né, todos os WhatsApps aqui parabenizando, mandando abraço, todos aqui nós lemos, amém? E nós louvamos a Deus por todos os membros das igrejas Comunhão Plena, porque são dizimistas e ofertantes fiéis no reino de Deus, através da igreja Comunhão Plena, e por causa deles nós estamos aqui, apóstolo. Por causa deles nós estamos aqui, nós louvamos a Deus Glória a pela Deus. sua vida, que é membro da Igreja Comunhão Plena, amém? Que Deus possa enriquecer cada vez mais vocês e que vocês sejam uma bênção no reino de Deus, porque esse é o nosso grande desejo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Agora sim, acho que a gente pode já chamar o clipe da Raquel, apóstolo. Amém. Em nome de Jesus, amém? Então você vai ficar aí com o clipe da nossa filha querida Raquel, que ela vai estar louvando ao Senhor. E ela vai estar conosco amanhã no nosso culto no Hotel Trip Itaim. E você pode estar lá louvando ao Senhor junto conosco, através da vida da nossa filha Raquel também, que ela é a Maria da Raquel, né? Que está aí nos abençoando com o dom que Deus deu a ela, que é louvá-lo com toda a graça do Senhor Jesus através do Espírito Santo. Fique aí ligadinho que nós já voltamos com o programa Vida Plena com Deus e o bloco Meu Amigo Espírito Santo. Amém? Até já. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o quadro do nosso programa Vida Plena com Deus, quadro O Amigo Espírito Santo. Você acabou de ouvir agora um louvor, uma adoração da nossa filha Raquel Lopes, amém? Queremos glorificar a Deus Amém. pela vida dela. Deus tem usado a Raquel de uma forma singular no nosso ministério. Nós somos um ministério apostólico, profético, evangelístico, também pastoral e também de ensinamento. Mas a Raquel, ela é uma profetisa, né, amor? É verdade. Deus tem usado ela profundamente através da palavra, através do Espírito. E quando ela louva o Senhor, há uma esfera espiritual, há um mover espiritual, há uma presença do Espírito Santo muito forte. Então eu quero convidar você para estar nesta quinta-feira profética conosco, onde a Raquel estará louvando, adorando o Senhor Jesus, e você vai estar conhecendo a nossa família. Eu sou o apóstolo Sérgio Lopes, minha esposa a bispa Vera Lopes, nossos filhos, o Israel, a Raquel, a Esther, o Samuel, amém? Daniel, Ezequiel. Não, esses aí não vieram. Não. Eu até brinco. São viu, filhos irmão? espirituais. A prole são 4, viu? São 4. Aí eu fico brincando com ela. Não, é o Israel, a Raquel, a Esther, o Samuel, o Ezequiel, o Daniel. Aí eu fico brincando com Falando ela. em prole, nós estamos com a sua mãe, com a nossa querida Evinha, com a Raquel, Sério? com a Esther, todos assistindo Lá em lá em casa. casa. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quero mandar um beijo grande para vocês, amém? Um beijão grande para vocês. Nós estamos aqui ao vivo no programa Vida Plena com Deus e a nossa prole lá em casa assistindo. E eu A quero- minha sogra querida, Posso Dona mandar um beijo Palmira, pra minha também. Mãe, um beijo pra senhora, viu, mãe? Mandando um beijinho pra mamãe. Um beijo, Dona Aleluia. Palmira, em nome de É Jesus, verdade. amém? Fica aí ligadinha assistindo a nossa programação em nome do Senhor Jesus. E por falar em assistir a programação, apóstolo, nós já estamos com o ouvinte no ar, porque essa parte do programa Meu Amigo Espírito Santo, o nosso apóstolo vai estar atendendo você ao vivo. Então você já pode ligar aí no 3895-7884 e nós estamos com a irmã Rosana de Paulínia. Amém. Posso ouvir um amém? Tudo bem, irmã Rosânia? Boa Amém. tarde. Boa tarde, paz do Senhor. A paz do Senhor. Você pode... Eu gostaria de uma oração pela minha vida sentimental. Amém. Você pode, irmã, abaixar um pouquinho a sua televisão, por gentileza, em nome de Jesus, amém? Para não dar microfonia aqui nos estúdios. Amém. Glória a Deus. Irmã Rosana de Paulínia, amém? Sim. Interior de São Paulo. Você Isso. pediu que você quer uma oração pela sua vida sentimental. A minha vida é totalmente amarrada. Amém. Você está assistindo a nossa programação, amém, Rosana? Sim, E você está nos assistindo e você ouviu eu falar aqui acerca do reino de Deus. Posso, amém? sim, amém. Acerca dos benefícios do reino de Deus. Muito bem. Um dos benefícios do reino de Deus é que a nossa vida sentimental, ela é liberta, ela é restaurada.
Porque a Bíblia diz que o homem não ficará sozinho. A mulher não ficará sozinha. Posso ouvir um amém, irmã Rosana? Amém. Posso ouvir uma aleluia? E esta Aleluia. área sentimental na sua vida, querida, que você até já compartilhou, que está amarrada, isto é, na verdade, uma luta dentro de você. É uma área em que o inimigo se opõe contra a sua vida. Isso tem mexido no seu sistema nervoso, Sim, é verdade. isso tem mexido no seu temperamento. Você até é uma pessoa que algum tempo, alguns anos atrás, você era mais tranquila. Ultimamente você anda com os nervos à flor da pele. E eu vejo também em sua volta um espírito de depressão, porque eu vejo uma solidão no seu coração. Verdade. Eu vejo uma solidão no seu coração e eu vejo você questionando a Deus, perguntando para Deus que se é essa a sua vida, se vai ser assim a sua vida, porque esta área, na área sentimental, ela tem sido complicada na sua vida. Verdade. Quando você se relaciona e você começa a amar, você começa a acreditar, você se decepciona. Totalmente. Você se decepciona e você torna-se descartável. E por conta disso, criou um sentimento dentro de você que você nem confia mais. Nem confia mais. Você é desconfiada. Desconfiada de tudo e de todos. É verdade isso, querido? Verdade. Mas o Espírito Santo está me revelando nesta tarde que o Senhor está quebrando essas cadeias espirituais. Alaba subcantarabasúria, ramanto cobacanaka subcantarabahai. E Deus me mostra também um pensamento na sua mente. E você disse para Deus que se fosse para viver desta forma, você queria dormir e não acordar mais. Verdade. Você disse, Deus, eu não tenho prazer mais em viver desta forma. Porque existe uma solidão no seu coração, mas o Espírito Santo, manto kita kabasubi cantarabacácia, repicantarabahara manturi cantaracatárquias, o Senhor está ministrando sobre a sua vida, o Espírito Santo está ministrando este peso. Eu vejo como se fosse uma mochila, Rosana, que oprimia você, uma mochila espiritual, e o Senhor está quebrando esta mochila, o Senhor está rompendo esta mochila, e você está sendo livre pelo poder do Espírito Santo. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir uma aleluia? Aleluia. Deus me mostra, querida, na sua infância foi uma infância difícil. E eu vejo você na sua infância, quando você tinha cerca de 4 a 6 anos de idade. Eu vejo uma carência dentro de você. Carência de pai, carência de mãe. Carência de colo. Carência de atenção. E como a sua adolescência, quando você cresceu, adolescente, você também sentiu-se rejeitada. E esta rejeição, ela persegue você desde a sua infância. Mas o Espírito de Deus, o Espírito de revelação, o Espírito do meu Deus em Cristo Jesus, e o Espírito Santo que está me revelando isso, porque quando Deus revela, o diabo é desmascarado. Amém. Quando Deus revela, o inimigo da sua alma está sendo desmascarado, porque a luz de Cristo, a luz do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele entra nesta área da sua vida, e esta área está sendo quebrada agora. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Irmã, tudo isso que eu estou falando para você, é verdade ou é mentira? É verdade. Pois o Senhor te liberta hoje. Eu creio. O Senhor faz você ser livre e enche você do Espírito Santo. Amém. Porque Deus me mostra que esta área foi roubada na sua vida. Sim, é verdade. Você está como a mulher samaritana. E o Espírito Santo me mostra que você é como a mulher samaritana. Já teve muitos, mas não conseguiu se realizar nesta área. Verdade. Mas o Senhor te liberta hoje. Amém.
Porque assim como a mulher samaritana, ela bebeu do poço que é Jesus Cristo, o Senhor quer que você beba da fonte chamado Jesus Cristo e seja cheia do Espírito Santo, porque esta área da sua vida é o Senhor que vai cuidar dela para ti. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Posso ver amém, querida? Amém. E Deus me mostra também até a sua coluna, Deus está alinhando. Amém. Deus me mostra também até as suas vistas, uma vista mais fraca que a outra. É verdade. Deus me mostra também queda de cabelo e o Senhor está restaurando. Amém. O Senhor me mostra também uma situação financeira que está parada Verdade. e o Senhor está abrindo uma porta para ti. Eu creio. Eu creio. Porque este final de ano vai ser diferente do ano Amém. passado. Se Eu creio. prepara, mulher, porque Deus tem uma chamada na sua vida, tem Amém. planos na sua vida. Não deixa de rejeitar o chamado de Deus na sua Amém. vida. Não se endureça em relação ao chamado e ao propósito de Deus sobre a sua vida. Porque se você se endurecer, Deus também endurece com você, querida. Não, jamais. Senhor, é tudo Então na minha vida. aceita o chamado e o propósito de Deus sobre a sua vida e você vai ver o que Deus vai fazer em nome do Senhor Jesus, porque está perto a tua vitória. Aguarda e começa a louvar e glorificar em nome de Jesus. Que o Senhor Amém? te abençoe grandemente. Deus abençoe você, querida, em nome de Jesus, e compartilhe esta programação. Está sendo uma bênção para você, Rosana? Acho que já caiu a ligação, né? Desligou. Amém, glória a Mas eu creio em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, e quero, Amém. pode ligar, querido, pode ligar para nós vamos estar atendendo você em nome do Senhor Jesus, você que é católico, você que é espírita, você que é livre pensador, você que está sentindo alguma dor, alguma depressão, está passando por um momento difícil, pode ligar, eu quero atender você, eu quero conversar com você aqui no ar, nós estamos aqui ao vivo, aqui nos estúdios, amém, desse canal da NET, e eu quero ministrar, profetizar sobre a sua vida em Cristo Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém, bispo? Aleluia, apóstolo. Muitos pedidos de oração que vi o WhatsApp, eu estou lendo aqui, respondendo, e você pode mandar o seu pedido de oração por WhatsApp, ou você pode ligar no 0 operadora 11 3895 7884. 0 operadora 11 3895 7884. Estamos com mais uma pessoa na linha, apóstolo, é a Lia de Santos. Amém. Irmã Lia, Isso, a paz do Senhor Jesus. a paz. Amém. Você, Lia de Santos, pode falar, Isso. querida, estou ouvindo você. Olha, pastor, eu sou evangélica também, mas estou até assim, fico até envergonhada de ficar pedindo, mas eu estou precisando de muita oração. Eu estou assim, bastante deprimida e assim, uma chieira no ouvido, a cabeça doendo, sempre pesada, desanimada, dor no corpo, não tenho vontade de fazer nada, porque minha filha de 33 anos ficou com pânico há 3 anos quase, e ela não sai de casa para nada, e ela trabalhava, era ativa, uma pessoa maravilhosa, assim, comunicativa e também evangélica, aí afastou de tudo, tá dentro de casa, ela vê o programa, a gente vê todos os dias o programa, acho maravilhoso o programa, e ela fica assistindo, mas não sai de casa, não largou o trabalho, largou tudo e fica aqui em casa, e assim, todo dia ela reclama de uma coisa, tem tireoide, endometriose, tem intolerância a glúten, então ela tá assim, nossa, demais, assim. Então, e tem meu neto também de diabetes, e eu, assim, com 4 aninhos, e eu tô, assim, muito deprimida, tô para baixo, tô sentindo, assim, fraqueza espiritual mesmo. Amém. Irmã Lia, vamos começar por você em nome de Jesus. Por que vamos começar por você? Porque o Espírito Santo me mostra que você sempre foi a coluna da sua casa. O Espírito Santo me mostra que você sempre foi, digamos assim, a sacerdotisa, aquela coluna de apoio, aquela coluna de sabedoria, aquela coluna de oração, de intercessão pela sua casa, sua família. Mas, no entanto, você está abatida, e esse abatimento está praticamente desde o final do ano passado e este ano. E eu vejo você entristecida, desanimada, porque você também ouviu algumas coisas que entristeceu o seu coração.
e abateu o seu coração, mas o Espírito Santo está me mostrando, através do o Espírito Santo está me mostrando uma névoa da parte de Deus que está entrando na tua casa, que está entrando no meio da tua casa, se você pudesse contemplar a presença do Espírito Santo, porque Deus está entrando na tua casa e o Senhor está entrando com providência, porque o Senhor nos provê todas as nossas necessidades, que sejam espirituais, emocionais, físicas, conjugais, familiares, econômicas, financeiras ou ministerial, qualquer que sejam as nossas necessidades, em Cristo Jesus, o Senhor provê a bênção, o Senhor provê o milagre, o Senhor provê a realização, a conquista, a provisão, a prosperidade, a saúde, a alegria, a paz, porque este é o poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este é o poder do Evangelho do Senhor Jesus. E quando eu falo poder do Evangelho do Senhor Jesus, eu estou declarando sobre o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, a parte B. Jesus declarou: eu vim para que tenham vida e a tenham. Vida e a tenham em abundância. Ou seja, a vida que Jesus prometeu para nós é a própria vida do Senhor Jesus em nós. E através do Espírito Santo, Jesus em nós, sobre nós e através de nós, pelo Espírito Santo, abundantemente, plenamente, abundantemente, de uma maneira plena, completa. Deus não veio apenas encher você do Espírito, mas você não tem saúde. Te dá saúde, mas você não tem alegria. Vai te dar, na verdade, alegria, mas você não tem autoridade. Te dar alegria, mas você não tem conhecimento de Deus. Deus tem um propósito sobre as nossas vidas, que é de manifestar a plenitude, que é manifestar, na verdade, um propósito sobre nós de uma forma plena, completa. E o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um Evangelho pleno, é um Evangelho completo. E quando Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, Jesus disse: eu vim para estabelecer e, de uma forma completa, o propósito que eu tenho sobre a sua vida. Posso ouvir um amém, irmã Lia? Amém. Posso ouvir uma aleluia? Aleluia. Eu estou ensinando a irmã a crer Amém. no Evangelho completo do meu Senhor, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, de acordo com o nome do Senhor Jesus, de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus, eu declaro que você está livre agora, minha irmã. Amém. Procura Glória dor a no Deus. seu corpo agora, em nome de Jesus. Olha, pastor, estou sentindo bem melhor. Parece que isso é um peso do meu ombro, do meu corpo. Parece? Parece, não, Parece? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Glória a Deus. Falar Glória a mistério Deus. com Deus? Sim, pastor. Glórias a la chuia, la sahalia, chuia, Isso. la yamalaya, la laia. Mais, Espírito Santo. Glórias a la machuia, la Mais, cita, la renova, Espírito Santo, ramassuria, renova. la cita, la yamalaya, la Renova laia, ela. la laia. Renova Glórias a ela. Machúria, Cita, Renova la o Espírito Santo Ramassuria, la laia, la laia. Isso. Glórias Dá a saúde para ela, Machúria, Espírito la Santo. Mais saúde. Glórias a Mais Machúria, alegria, mais Suturia, paz, Cira, mais poder. Machúria, Ramalalaia, la Glórias a Machúria, E agora o Espírito Santo visita a filha dela agora em nome de Glórias Jesus. a Machúria, E eu ordeno que esta depressão saia da filha dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a depressão que Nome estava de sobre a filha dela, sai em nome de Jesus. Sua filha está com você, Lia? De Jesus. Está sim, pastor. Ela está? Tá. Ela aqui. pode falar comigo pelo telefone? Pode, pastor. Eu vou passar Amém. para ela. Faça Deus favor. abençoe o senhor e tua esposa. Amém, São querida. maravilhosos. Amém. Glória a Deus. Senhora Paz. A paz. Como você chama, querida? Carolina. Carolina. Amém. Carolina,
Em nome de Jesus, eu declaro que você está livre desta depressão. Amém. Glória a Deus. Eu Em creio. nome do Senhor Jesus, eu declaro que você, a partir de agora, está cheia do Espírito Santo. Amém. Amém. Você pode dar glória a Jesus? Glória a Jesus. Você glória pode a Deus. glorificar o Senhor Jesus? Glória a Deus. Comece a Amém. glorificar a Jesus. Eu glorifico. Deixa o sempre, Espírito sempre. Santo encher você, Carol. Deixa o Amém. Espírito Santo encher você, Carolina. Deixa o Espírito Santo encher você. Espírito Santo enche agora, Carolina, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E esta Amém. depressão, esse desânimo, este abatimento, em nome de Jesus, eu ordeno que saia. Carolina, você crê em revelação do Espírito Santo? Creio. Você crê em visão do Espírito Santo? Sim. Você sabe o que eu acabei de ver agora sobre você? Um cadeado que estava fechado e fez assim, ó, trac, abriu. Sabe o que Amém. significa isso? Você acabou de ser liberta agora. Oh, glória a Deus. Você acabou de ser livre agora. Amém. Louvado seja o nome. Inclusive, eu estou vendo um fogo, um calor na sua mente, na sua cabeça. Amém. Lá para subcanta na barrai. Você está sentindo alguma coisa? Tô. O que você está sentindo? Arrepio. Está arrepiando? Sim. Você acabou de ser liberta. Amém. Você Glória a acabou de Deus. ser livre desta depressão. Amém. E a primeira coisa que você vai fazer agora é sair na rua e dar glória a Deus. Amém. E você vai dar um passeio com a sua mãe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vai pro shopping. Tem Pode shopping aí, não deixar. tem? Em Santos? Tem A gente sim. conhece o shopping em Santos, amém? Vai lá pro shopping, vai passear, vai louvar, vai glorificar o Senhor Jesus. Amém. Obrigada, Posso apóstolo. ouvir um amém? Amém. Tá com vontade de passear agora? Sim, com certeza. Aleluia, você está livre, querida. Amém. Eu Posso creio. amém? Deus abençoe você e se prepara Amém. porque uma porta está se abrindo para você, em nome de Jesus. Para a glória do Obrigada, Senhor Jesus. apóstolo. A vida Deus de abençoe vocês é você, muito Carolina, importante e toma para nós. posse. Amém? E compartilhe acerca dessa programação, que é uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Bispa Vera Lopes. Glória a Deus, apóstolo. Louvado seja o Uau! nome do Senhor. Aleluia. Olha, nesta noite, ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Aleluia. ABCD. Eu estou esperando por você. Até rimou, hein? Rimou, hein? Dá até um rap, hein? É na Rua Lituânia, Amém. 414. Rua Lituânia, 414, na Vila Curuçá, né? Curuçá. Glória a Deus. Vila Curuçá. Aguardamos você lá às 20 horas. Às 20 horas nós aguardamos você lá, em nome de Jesus. Apóstolo, tem uma irmã aqui de Goiânia, Sim. que ela está passando por momentos difíceis econômicos, a irmã Marta. Estou até lendo aqui o WhatsApp dela agora, a irmã Marta de Goiânia, e ela falou assim, olha, eu queria muito ligar para o apóstolo, mas até meu telefone está cortado. Então, por favor, Irmã pede para Marta, ele. como chama ela? Marta. Irmã Marta. Irmã Marta, em nome de Jesus. O telefone seu pode ter sido cortado, mas a bênção do Senhor não foi cortada. Amém, Em Jesus. nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora que essa Em situação nome de financeira Jesus. e todos que estão me Portas se abram, em assistindo, nome que de está Jesus. passando por uma dificuldade financeira, em nome de Jesus, Em ser nome de liberta Jesus. agora. Receba agora, Amém. através da unção do Espírito Santo, e o Senhor comece a prosperar e liberar sobre você, Amém, para a glória Jesus. do Senhor Jesus, Em nome a do sua Senhor prosperidade. Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E temos mais uma pessoa na linha, apóstolo. Irmã Maria Aparecida de Itaquera está com muitas dores. Amém. Vamos falar com a irmã Maria Aparecida. Boa tarde, irmã Aparecida. Boa tarde, apóstolo. Glória a Deus. Glória a Deus. O que está acontecendo com você, irmã Aparecida? Apóstolo, eu estou sentindo muitas dores no corpo, bursite, esporão, nas mãos. E há São quanto dores, tempo assim, você tem insuportáveis. essas dores no corpo? A bursite tem mais de anos, mais de 15 anos. Ah, O esporão apareceu tem 1 ano, mais ou menos. sei. Agora está começando com dor nas pontas dos dedos. Eu estou desconfiada que seja artrite, não sei. Tá. E eu estou desconfiada que Jesus já te curou. Eu não sei Aleluia. porquê, mas estou desconfiado. Glória a Que Deus. Jesus já te curou, irmã. Aleluia. Eu estou recebo. desconfiado que Jesus já te curou e eu creio que Jesus já levou na cruz do Calvário todas as suas dores Amém. e doenças.
E como eu creio, você também crê, né, Eu também amor? creio. Procura a sua dor agora, minha irmã, em nome de Jesus, e dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Glória a Deus, apóstolo. Minhas mãos não estão mais doendo. Não está mais Amém. doendo? A mão não. Pé Eu- também não. Os pés também não? Não. Glória a Deus. Glória a Deus. E esse esporão que você falou que você tinha? Aí, esporão, deixa eu ver. Peraí, tô tirando o sapato. E dá um glória a Deus. Tá. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O que aconteceu? Não tô sentindo mais a dor. Não está Glória, sentindo mais? aleluia. Glória a Deus. Não tô sentindo. Então você foi curada desse Amém. esporão. Glória a Deus. Amém, amém. Quem está com Aleluia. esse esporão agora é o diabo, minha irmã, em nome de Jesus. Porque foi de volta para o inferno. Posso ver amém? Glória a Amém. Deus. Glória a Declare Deus. comigo assim, irmã Maria Aparecida, declare em nome de Jesus, Em nome de Jesus, eu faço parte eu faço parte do reino de Deus. do reino de E o Deus. reino de Deus E o reino de tem Deus benefícios. tem benefícios. E os benefícios do E os reino de Deus. benefícios, Vamos lá, os benefícios e os benefícios do do reino de Deus, reino de Deus do reino de Deus, é alegria, é alegria, é paz, é paz, saúde, saúde, prosperidade prosperidade e autoridade e autoridade para poder testemunhar para poder o testemunhar poder do reino de o Cristo. poder do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Toma Glória a posse Deus. disso e Amém. viva um evangelho completo em Amém. nome de Jesus. Deus abençoe você, irmã Amém. Maria Aparecida. Amém, Amém. Bispa Vera? Amém. Glória Nós estamos a Jesus. falando sobre o evangelho completo. Quando eu falo sobre o evangelho completo, eu estou falando sobre um evangelho que é pleno de bênção. Porque esse negócio, Bispa Vera, igual uma vez um amigo meu, né, que eu tenho o maior respeito por ele e admiração por ele, nós caminhamos juntos, né, há muitos anos, estou com muita saudade dele, inclusive, e se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar disso. Ele chegou para mim e falou assim, irmão Sérgio, eu quando eu estou num lugar assim, eu vou orar, e a pessoa tem alguma dor, tem alguma enfermidade, eu sinto a dor que ela tem. Eu sinto a dor que ela tem. Eu falei, meu irmão, esse dom eu não quero não. Imagina você ser uma mulher grávida que está com dores de parto, para nascer a criança, você vai sentir essa dor de parto, você vai rolar no chão, você vai morrer, cara. Eu estou fora. Eu falei, Jesus, esse dom eu não quero. Eu quero que o Senhor me revele. Eu quero que o Senhor me mostre, mas eu não preciso sentir dor. Por quê? Porque Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Jesus levou sobre ele todas as nossas doenças. Pelas suas pisaduras já fomos sarados em Cristo Jesus. Amém, Bispa? Amém. Glória a Deus. Então você receba em nome de Jesus a sua cura. Receba a sua libertação, a sua liberação da parte de Deus em nome de Jesus. Apóstolo, nós vamos ter que passar para o outro bloco, pode ser? Pode ser. Vai ser o bloco. O bloco agora é terapia com o Espírito Santo e mulheres em comunhão. Amém. Amém? Então você vai ouvir um novo clipe aí da Raquel, louvando ao Senhor. E em seguida nós vamos estar com você aqui com mulheres em comunhão para abençoar a sua vida. E às 14 horas o apóstolo Sérgio volta novamente com a hora do seu milagre, onde ele vai trazer uma palavra poderosa através do Espírito Santo e vai continuar a atender você ao vivo também, em nome de Jesus. Em Amém? nome de Jesus. Então fica aí nesse clipe abençoado e nós já voltamos em nome de Jesus.